também, o Tesouro IPCA ele é voltado para te proteger contra a inflação. Olha só que bacana. Então, lembra que eu falei para vocês que o dinheiro vai desvalorizando e a gente tem que fazer com que o dinheiro cresça a uma velocidade maior do que a desvalorização do dinheiro. Por quê? Senão a gente não adianta nada ter o dinheiro crescendo, sendo que o nosso poder de compra lá na frente não vai ser o mesmo. A ideia do investimento não é só a questão do enriquecimento, é justamente blindar o seu patrimônio contra a inflação. Ou seja, quando chega lá na frente, você ter o poder de compra igual ao que você tem hoje, igual ou maior. Então, esse é um dos grandes meios, né, uma das grandes vantagens de fazer os investimentos protegidos contra a inflação, tá? Então, sempre o Tesouro IPCA ele é um tesouro híbrido. O que isso significa? Ele vai sempre render o IPCA, que é a taxa de desvalorização, mais uma taxa pré-fixada. Então, ele é uma mistura de pós-fixado com pré-fixado, tá? Então, aquelas características do pré-fixado que eu citei para vocês, ele vai ter um pouquinho aqui com essa taxa. Então, vai ser o IPCA, ele cresce o IPCA mais uma taxa. Então, a desvalorização do dinheiro está aqui, mais uma taxa. Então, qual que é uma vantagem muito grande? Quanto maior a taxa que eu pegar, é melhor. Porque além da desvalorização do dinheiro, eu vou ter um rendimento acima, né? Eu vou ter um juros real, assim, eu vou ter um poder de não é só a questão de manter o poder aquisitivo lá no futuro. Eu, além de manter o poder aquisitivo, eu vou ter um valor a mais. Isso sim que é fermentar o seu patrimônio. Então, o Tesouro IPCA é muito interessante para a proteção da inflação, tá? Mas assim, um ponto que é muito importante é justamente, eu não vou entrar muito forte, porque eu já entrei em outros episódios com relação à questão da taxa pré-fixada, também eu faço bastante reel sobre isso, sobre as análises acompanhando. O que é importante aqui, gente? Essa taxa pré-fixada, ela vai variando de acordo com o termômetro financeiro econômico do momento, tá? Se a gente tá com uma situação que tá em situação de medo, de estresse, de aumento de taxa de juros, essa taxa pré-fixada, ela começa a subir. Ao passo que, se a gente começar a entrar numa sensação de controle de atividade econômica, controle de gastos públicos, a máquina pública está funcionando bem, essa taxa aqui tende a diminuir, né? Porque isso quer dizer que os juros não vai precisar estar tão alto para controlar a inflação e essa taxa acaba diminuindo. Ou seja, um bom momento para entrar também é justamente quando você tiver esse pico de alta de taxa de juros, alta de inflação. A gente nunca vai saber qual que é o maior pico, mas a gente vai acompanhando e vendo. Quando ficar flat, assim, quando ficar estável para descer, é um bom momento para entrar em Tesouro IPCA, porque provavelmente vai pegar uma taxa pré-fixada boa, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando, a taxa do Tesouro, eu gravei algumas semanas atrás como analisar, inclusive, se a taxa tá boa ou não. A taxa do Tesouro possivelmente está acima de 6%, que é considerada uma taxa alta, tá? Então, pode ser que seja uma oportunidade para sua composição de longo prazo. O Tesouro IPCA também tem, assim como o Tesouro pré-fixado, essa questão de Tesouro IPCA com juros semestrais. Ou seja, são todas as características do Tesouro IPCA, mas com aquela questão dos pagamentos dos cupons a cada semestre, tá? Então, a ideia é exatamente a mesma coisa. Se você quer um patrimônio maior no final, aqui no vencimento, o melhor é que vocês foquem só em Tesouro IPCA sem juros semestrais. Agora, se o seu foco é justamente vocês terem esses pagamentos semestrais aqui, ó, aí pode ser uma opção. É como se fosse um mini salário, como se fosse um 13º salário a cada 6 meses que vocês vão receber. Mas lembre-se que cada vez que você recebe, o cupom está consumindo do seu patrimônio, é diferente de um dividendo, tá? Vocês estão consumindo a renda do seu patrimônio. Ou seja, lá no final, ele vai começar a render em cima de valores menores, diferente se você deixar só no Tesouro IPCA, e lá no final, o valor que vocês vão receber vai ser menor também, em comparação com um Tesouro IPCA
puro, tá? Mas é uma opção para quem gosta.